Olá, boa noite. Mais uma noite, mais uma sexta-feira aqui com o projeto Caminhando com Jesus. E hoje nós vamos ter um papo bem descontraído. Vamos conversar hoje um pouco sobre o egoísmo. É muito fácil a gente apontar no outro, né? Nossa, como fulano é egoísta, nossa, que atitude egoísta. Mas será que a gente reconhece realmente o que é o egoísmo? Será que a gente realmente reconhece uma atitude egoísta? Será que nós reconhecemos as nossas atitudes egoístas? Será que reconhecemos determinados comportamentos de nossos filhos, pais, como sendo egoístas? Então, eu queria convidar para a gente bater um papo sobre o egoísmo e temos o ensinamento de Jesus Cristo no final sobre como lidar com o egoísmo. Primeiro fato que eu acho importante ressaltar é que todos nós primeiro aprendemos a ser egoístas. Sim, quando nascemos, o recém-nascido, o bebê, ele é extremamente egoísta. Por quê? Porque ele nasce desprovido de doar-se, né? Vamos falar assim, não estou falando sentimento, eu estou falando de movimento, de ação. O que é que acontece? Quando nós nascemos, o bebê, ele é extremamente vulnerável, né? Então ele precisa da atenção do pai e da mãe. Então, todas as suas vontades são atendidas de acordo com as suas necessidades, né? Fralda suja, fome, sono. E como se não bastasse, ainda tem a mãe com o sexto sentido aguçadíssimo, pronto para atender as necessidades do bebê antes mesmo dele pedir, né? Acho que ele está com frio, não, acho que está quente. E assim esse bebê vai se desenvolvendo. À medida que ele vai crescendo, ele vai aprendendo a falar, é muito interessante, porque ele ainda não se reconhece ainda como eu, né? Então, como é que ele fala? Mamãe, Luquinha tá com fome. Mamãe, Luquinha quer brinquedo. Mamãe, Luquinha tá com sono, né? Então, ele se trata como uma terceira pessoa. Ele ainda não se reconhece. Até que nós explicamos para ele que Lucas é o nome que as outras pessoas dão a ele e que ele tem que se chamar de eu, né? E aí ele começa a percepção dele e ele entra no espaço de posse, né? Meu brinquedo, meu pai, minha mãe, minha casa, minhas coisas. Com esse desenvolvimento de posse que ele aprende, ele também entra no embate, no espaço de disputa, né? E aí, se ele tem irmãos, começa a disputa com os irmãos. Se ele é o menor, ele sempre prevalece a vez dele. Então, ele começa a se reconhecer que ele pode manipular, que ele pode dominar e que ele é servido. Aí é onde entra a tarefa primordial dos pais de fazer uma intervenção saudável nessa criança e mostrar para ela a partilha, a dinâmica de que tudo não pode ser no tempo dela, né? Se o pai não faz, os pais não fazem uma intervenção saudável com essa criança, à medida que essa criança cresce, o desenvolvimento dela vai ser um desenvolvimento de uma criança, um adolescente, proveniente de um adulto egoísta. Então, o egoísmo é um sentimento, mas é um caráter de personalidade desenvolvido desde a infância. Entende? Então, os pais eles têm que ter muito cuidado na educação nessa fase da criança, desse desenvolvimento da criança, no atender a todas as necessidades da criança. Filho de mãe sozinha é egoísta? Pode, como não pode. Se a mãe tem uma intervenção saudável numa criança, mesmo que seja um filho sozinho, ela não vai crescer egoísta. Porque a mãe vai estar ali sempre para dar o suporte, para mostrar, porque ela vai ter uns amiguinhos, vai ter a escola. Entende? Então, não necessariamente filhos únicos são egoístas. Tá? Isso é um ponto importante para a gente ressaltar. Eu gostaria de destacar aqui os graus de egoísmo para que a gente pudesse distinguir, sabe, em pessoas do nosso convívio, dos nossos relacionamentos, quem são egoístas ou não, para poder a gente ter um parâmetro para nós mesmos de como se comportar com essas pessoas ou de como essas pessoas se comportam com a gente. Eu vou chegar lá já já para vocês entenderem o que eu quero dizer.
A Luciana Magalhães, ela é psicóloga, terapeuta comportamental, e ela, em uma das palestras que eu assisti, ela aborda o egoísmo em 3 graus. O grau controlado, ou seja, você se relaciona com uma pessoa, pode ser amigo, ou com pai, com mãe. Por quê? O que é o egoísta? O egoísta é aquela pessoa que vem a mim, ao meu reino, primeiro, tá? Ele se vê sempre o primeiro. Ele é o mais importante. Primeiro ele, ok? Então, uma pessoa com um traço egoísta cauteloso é aquela pessoa de que ele te pede uma coisa e se você não faz, né, se você não atende a necessidade dele, ele fica com raiva, mas ele não revida, ele não entra no conflito porque ele dá um passo atrás, porque de alguma forma ele quer barganhar alguma coisa com você, tá? Então esse é o egoísta moderado, controlado. Tem o moderado. O egoísta moderado é aquele que quando você não atende a necessidade dele, ele briga, ele reclama, ele fica com raiva, tá? Mas ele também recua, porque ele não pode desistir que a qualquer momento você pode servir ele. O agressivo é aquela pessoa explosiva, que estoura. Só que o agressivo, ele já entra nas patologias psiquiátricas. Então, eu não vou entrar aqui no mérito dele, como acontece com os psicopatas, tá? O psicopata é o egoísta, que ele explode, se você não atende a necessidade dele, ele explode e vai até as últimas consequências que muitos já conhecem, né? O perfil do psicopata, eu não vou entrar aqui nesse mérito, tá? Então, a pessoa egoísta, cauteloso, ele fica com raiva e recua. O egoísta moderado é aquele que, quando você não faz a vontade dele, ele fica grosso, ele fica nervoso e ele tenta lhe atingir, lhe agredir com palavras. Ou seja, ele tenta lhe diminuir, lhe humilhar. Isso é uma característica de uma pessoa egoísta. Por que eu estou trazendo isso? Porque em um relacionamento é difícil a gente identificar determinados comportamentos como a pessoa sendo egoísta. Sabe por quê? Porque o egoísta é uma pessoa extremamente sedutora. Ela é uma pessoa articulada. Ela precisa lhe conquistar para que você sirva a ela. Então, muitas vezes nós nos relacionamos com pessoas egoístas, ou muitas vezes nós temos comportamentos egoístas e não percebemos o mal que a gente faz para outra pessoa e para si próprio. Certo? Ele pode até fazer o bem para uma pessoa, sabe? Ele pode até agradar a pessoa que está com ele, a pessoa egoísta. Só que por trás daquilo, ele tem uma contrapartida, ele tem um ganho naquilo, tá? Quer ver um exemplo que é bem assim, bem esdrúxulo, mas é um exemplo. Por exemplo, é aniversário de casamento, aí a mulher chega em casa, né, e chama, olha, vamos sair, amanhã é nosso aniversário de casamento, será que a gente pode ir naquele restaurante, eu queria conhecer, eu estava pensando em reservar a mesa e tal. E aí, o egoísta vira para ela e fala assim, nossa, amanhã é o jogo, é o campeonato, eu não posso perder. Vamos fazer o seguinte, amanhã como é o campeonato, a gente vai para aquele barzinho que você gosta, que eu assisto o jogo, e no final de semana eu te levo nesse restaurante que você quer, você topa? Aí a mulher meio sem argumento, sem ter o que fazer, tá, eu topo. E aí você cede, né? Normalmente o egoísta, ele se relaciona com pessoas generosas. Por quê? Porque a generosidade da outra pessoa alimenta o egoísmo dele, alimenta o ego dele. Percebe? Percebe como são os relacionamentos normalmente abusivos, como se começa e muitas vezes a mulher não percebe? Normalmente começa por demonstrações egoístas. Eu tenho uma amiga de longas datas que eu estava conversando com ela outro dia, ela estava com um problema de saúde, eu não me recordo, mas ela foi para o médico falou assim, olha, isso é um sintoma de estresse. Você está passando por estresse muito forte. Aí ela, estresse? Mas como assim? Eu não estou estressada. Procura saber o que está acontecendo. Você está com um pico de estresse muito grande, está desencadeando essa dor. Eu vou te passar a medicação, mas você precisa saber o que está acontecendo com você.
Percebe? E aí eu conversando com ela, eu falei, mas no fundo, o que é que está acontecendo? Aí ela falou, eu às vezes me sinto cansada, porque eu sirvo tanto a todo mundo, eu estou tão pronta para todo mundo, para atender as vontades de todo mundo, e muitas vezes ninguém olha as minhas necessidades, ninguém olha para mim. Percebe o perigo de você ser generoso e você se relacionar com uma pessoa egoísta? Entende? Entende esse espaço, como ele é delicado, e muitas vezes a gente não percebe. Isso não é só relacionamento de marido e de mulher, não. É relacionamento de filho com mãe. Tem mães narcisistas, né, que impõem sua vontade ao filho. A mãe narcisista ela é uma mãe extremamente egoísta. Extremamente egoísta. E o filho vive naquele meio, naquele convívio, e ele tem que estar sempre servindo para que ela esteja sempre de bom humor. Tá? É um traço egoísta. Tá? Então, quando a gente começa a fazer o exercício de olhar o outro com bons olhos, de olhar o outro nos problemas e na dificuldade que o outro tem, aí eu estou desenvolvendo o sentimento da empatia. Eu estou sendo uma pessoa empática. Eu estou sendo o oposto do egoísta. O egoísta, ele não consegue olhar a vida do outro. Sabe aquela pessoa, aquele amigo que liga para você e fala dos problemas dele, e aí você fala, menina, mas comigo aconteceu isso. Ah, mas comigo foi pior. Você não tem noção. Ah, mulher, mas eu já... Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Você fala, ah, já fiz. Nem adianta. Já fiz, não adianta. Entende? Isso é um traço egoísta. É uma pessoa egoísta. É uma pessoa que nem te compreende. Ela só ligou para que você escute ela e pronto. Ela só quer falar. Ela só quer desabafar. Entende? Se a gente pensar no antônimo do egoísta, ah, Lucília, mas eu não sou egoísta. Que bom. Então, eu sou altruísta? Né? Uma palavra bonita, forte. Então, altruísta é aquela pessoa que serve, que apenas serve sem esperar em troca. É aquela pessoa que apenas se doa. É aquela pessoa que quer te ajudar e é de coração. Então, pessoas que não têm esse senso, aliás, pessoas que têm o senso, têm o altruísmo, pessoas que são generosas, que têm empatia, se elas se relacionam com uma pessoa que é, por exemplo, egoísta, entra no espaço de subserviência. No sentido, quando aquela situação começa a doer, começa a magoar, começa a gerar doenças. Vou citar um exemplo de uma outra amiga minha, tá? O marido dela trabalha com viagens, né? Fazendo viagens, e ele passa pouco tempo em casa. Desculpa, gente. Garganta ficando seca. Ele passa pouco tempo em casa. Então, o tempo que ele passa em casa, ela quer suprir as necessidades dele. Então, ela troca os sapatos dele, ela faz massagem nos pés dele, ela faz a comida que ele quer, serve ele aonde ele estiver, a comida dele. Então, ela está o tempo todo no espaço de servir, porque ela é generosa, né? Ela entende que ele chegou cansado e ela quer se doar para ele. Ok. Só que a partir do momento, e qual o diagnóstico dela agora? Ela está depressiva, ela vive ansiosa, choro fácil, medo. Percebe o perigo da pessoa generosa com a pessoa egoísta? Ela está desenvolvendo vários sintomas. Então, eu saio do espaço de generosidade e entro no espaço de subserviência. Eu passo a sofrer com aquela situação. Tá, Lucília, aí você me fala, então eu vou separar? Não, não é separar. Mas é a partir do primeiro momento que você percebe que o outro age com egoísmo, que o outro está abusando, ou seja, se aquilo está te causando alguma dor de alguma forma, é você se posicionar, é você falar. Entende? É você questionar e falar, olha, não está dando para mim. Eu estou sofrendo, eu estou de tal forma. E você expõe a sua necessidade para que o outro se compreenda ou entre no espaço do egoísmo que ele é. Jesus Cristo tem uma passagem bíblica
Paulo escreve em Filipenses, capítulo 4, versículo 8 e 9. Jesus Cristo fala o seguinte: tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é virtuoso e louvável, eis o que deve ocupar vossos pensamentos. O que aprendestes, recebestes, ouvistes e observastes em mim, isso praticais, e o Deus da paz estará convosco. Uma pessoa que só serve, começa a adoecer, ela tem paz de Deus no coração? Ela tem como alimentar todos esses pensamentos que Jesus pede para que alimentamos, de justiça, de amor, de bondade? Não. O mesmo espaço é da pessoa, ou quem está me assistindo, se de repente, em algum determinado momento, perceber que está causando isso para o outro. Seja para a mãe, seja para um filho, seja para o marido, para a esposa. Porque muitas vezes nós não percebemos os nossos comportamentos egoístas. Tem uma coisa interessante que eu percebi logo assim que eu vim aqui para os Estados Unidos, que eu percebi não, que eu aprendi, inclusive, né? Aí no Brasil é muito comum ter umas plaquinhas assim, né? Use as 3, nem lembro como é que fala, as 3 gentilezas, né? Por favor, obrigado, né? De nada, né? No Brasil. Aqui é muito comum. Aqui você não precisa nem esbarrar no outro para pedir desculpa. Sabe? Então aqui é muito respeitado o espaço do outro. Então, muitas vezes em nossa cultura, nos falta o respeito ao espaço do outro. Muitas vezes nós não percebemos o espaço do outro, porque olhamos muito para o nosso espaço, olhamos muito para o nosso umbigo. Tem um ditado, agora passou na minha mente, eu não falei na hora, esqueci, né? Feijão pouco, meu pirão primeiro, alguma coisa assim. É um ditado muito comum, é um ditado egoísta. Percebe os espaços egoístas que muitas vezes nós entramos, todos nós entramos. Existe o perfil do egoísta, que são as pessoas que eu falei há pouco antes, o grau do egoísmo. Existem os espaços que nós nos permitimos entrar de sermos egoístas. Em nosso meio familiar, né? Será que percebemos a atitude dos nossos filhos quando ele tem traços egoístas com os amigos, com a avó, com algum parente? Será que estamos atentos a perceber? Ou a gente olha, não, é o jeito dele, ele é assim mesmo. Entende? Então, a gente ser egoísta é uma característica. Mas entrar em espaços de egoístas ou se relacionar com pessoas egoístas, pessoas que estão te machucando, que estão te maltratando. Você, que é uma pessoa bondosa, generosa, que está pronta para servir, se relacionar com pessoas que estão o tempo todo para ser servidas, tem que ter um olhar especial, tem que ter muito cuidado. Porque a partir do momento que aquilo está te causando dor, qual o espaço desse relacionamento que realmente é amor? Se está te causando dor, se está te adoecendo, que relação de amor é essa que adoece? Entende? Jesus fala que para termos a paz de Deus no coração, nós precisamos alimentar a nossa mente com coisas boas. A pessoa que só serve e que não recebe nada em troca, ela tem capacidade de alimentar alguma coisa boa na mente? Percebe? Então, assim, quem se perceber no espaço de egoísta, ou no espaço de quem é muito generoso e que sofre com o egoísmo de outras pessoas, vamos começar a falar, né, a conversar mais, a dialogar mais. Uma coisa é você ser generosa, é você ser altruísta, é você ser empática. Outra coisa bem diferente é você ser subserviente. É você ser tola, é você ser boba, ao ponto daquilo te machucar. E você, não, eu tenho que servir.
O maior exemplo de pessoa que serviu à humanidade foi Jesus Cristo. Jesus Cristo até lavou os pés dos apóstolos para mostrar não subserviência. Ele lavou os pés dos apóstolos para mostrar um ato de caridade, um ato de humildade, não de humilhação. Jesus Cristo, em sua doação, 100% doação, né? Ele sempre serviu, mas ninguém humilhou Jesus Cristo. A última palavra sempre era de Jesus. Jesus era generoso, altruísta, empático, generoso, repetir. Ele era tudo isso. Mas ele era justo. E ninguém derrubava o argumento de Jesus Cristo. Então, esse, como é que eu falo? A palavra fugiu. É esse o espaço que Jesus Cristo nos convida quando ele fala assim, ó. Quando ele fala, o que aprendeste, recebeste, ouviste e observaste em mim, isso pratique, porque assim terás a paz de Deus. Seja generoso, seja altruísta, seja empático, mas não seja subserviente. Eu tive que anotar essa palavra para poder falar, porque a língua trava. Entende? Jesus Cristo servia o tempo todo. Ele veio para esse mundo para servir. Mas ninguém fez Jesus Cristo de empregado. Ninguém fez Jesus Cristo se sentir humilhado. Até tentaram. Mas Jesus não se dava por vencido nunca. Percebe? Ah, é meu karma. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Ah, eu casei com ele, foi para sempre. Se ele é assim, é o jeito dele, eu tenho que aguentar, porque é meu karma. Ah, é porque é castigo, eu tenho que aguentar. Ah, o casamento é indissolúvel para Deus, então eu vou morrer com ele, servindo ele. Porque Jesus serviu até a morte, eu vou servir até a morte. Ah, para! Sabe? Não é isso. Não é isso que Deus quer da gente, não é isso que Jesus espera que façamos. Aprendamos como Jesus. Sejamos generosos, nos doemos realmente sem querer nada em troca. Mas não deixemos que o outro, com seu egoísmo, pise em nós. Não. Fale. Se faça ouvir. Não se cale. Eu acho que esse é o ponto do Evangelho. Eu acho que esse é o ponto de todo ser humano, como ele tem que enfrentar a vida. Sabe? Sentiu que o outro está se aproveitando de você. Ah, peraí, calma aí. Né? Vamos devagar aí, porque não é assim também não. Fala, sabe? Começou a doer, fala. Começou a agoniou, fala. Usa da tua verdade, seja como for. Porque o egoísta, ele está agindo a verdade dele. Então, se você está se sentindo, se está doendo, se está mexendo, se está machucando, se você está adoecendo, fale. Fale. Entra num consenso, entra numa comunhão. Faz o outro se perceber. Se o outro não olha no espelho e não se enxerga, seja você o espelho para chegar e conversar para ele. Olha, fulano, não está dando certo isso para mim. Não tá. Ah, mas eu vou perder ele, ele vai embora da minha casa, o que será de mim? Infelizmente, se você não tem fé em Deus, se você não quer a paz de Deus no teu coração, não tem advogado, não tem juiz, não tem eu que vai te falar, ah, então não salte. Então, se prenda, se segure. Se é assim que você sabe viver. Ah, ele é o ar que eu respiro. Sinto muito, você vai morrer. Porque ninguém respira o ar por ninguém. Entende?
E para terminar, que não é terminar, vou convidar agora todos para a gente fazer um momento de oração. São só 10 minutinhos. Vamos fazer uma prece para Jesus Cristo abençoar a nossa noite, abençoar o nosso final de semana, abençoar o nosso lar, a nossa família. Vamos fazer uma prece comigo agora? Vamos? Pega um copo com água, por favor. Eu vou beber logo um pouquinho da minha, porque a garganta está ficando seca. Pega um copo com água. Vamos sentar de forma confortável. Relaxar as pernas. Relaxa os braços. Faz uma respiração profunda para poder relaxar o corpo. Se está deitada, continua deitada. Se está sentada, procura relaxar na cadeira da forma que você está. Convida o teu anjo da guarda para estar perto de você nesse momento. Amado Mestre e Irmão Jesus Cristo, envia vossa falange de obreiros para visitar o lar de cada pessoa aqui presente nesse momento. Hoje, gostaria de direcionar a prece de hoje para o Brasil, para todas as pessoas envolvidas com tantos conflitos políticos. Envia, amado Jesus, a cura física, mental e espiritual para cada um dos teus irmãos necessitados, sempre pelo bem maior de Deus Pai misericordioso. Agora eu peço que cada um aqui presente coloque diante do teu anjo da guarda, diante de Jesus Cristo nesse momento, uma necessidade que você tenha. O que está te angustiando, o que está te agoniando, o que está tirando o sono, o que está te fazendo preocupado. Coloca nesse momento agora de prece. Ao invés de eu falar a prece, eu vou colocar uma canção. E gostaria que todos aqui agora fechassem os olhos e apenas meditassem nessa canção, tá? Deixa essa canção entrar, deixa penetrar no bem fundo do teu ser e deixa Jesus Cristo te curar, tá bom? Se permita nesse momento, se permita ser curado, se permita receber uma luz por aquele problema tão complicado que há meses, semanas você está arrastando ele. Abra teu coração para que Jesus Cristo possa falar contigo agora através dessa canção, tá bom? Fecha os olhos, respira. Não há, não há, não há mal que me possa vencer. Não há, não há, não há mal que me possa vencer. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Nem meus problemas, nem meus pecados poderão superar o amor de Deus. Nem meus problemas, nem meus pecados poderão superar o amor de Deus. Deus é maior que tudo que me acontece.
Deus é grande, supremo Rei. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Rei. Eu declaro nessa hora que o amor de Deus é maior que tudo em minha vida. Sim, Senhor, o teu amor supera todas as coisas. Meus problemas, meus pecados, minhas enfermidades, minhas limitações humanas. Teu amor supera todas as coisas. E nada pode te vencer, Senhor, porque venceste até a morte. O Senhor é a minha luz, a minha salvação. De quem eu terei medo? Eu não tenho medo, Senhor, porque estás comigo. E estando comigo eu posso vencer toda situação. Eu estou enfrentando situações difíceis, mas se eu tenho o Senhor comigo, eu sou mais que vencedora. Sim, eu declaro que nem o mal, nada e ninguém podem me separar do teu amor. Revista-me agora, Senhor, com a tua bênção, com a tua graça, com a tua misericórdia, com o teu poder. E eu serei livre para te amar, para te servir, para te adorar, Senhor. Nem meus problemas, nem meus pecados podem me separar do teu amor, porque teu amor é grande, é poderoso, e eu creio em ti, Senhor. Nem meus problemas, nem meus pecados poderão superar o amor de Deus. Nem meus problemas, nem meus pecados poderão superar o amor de Deus. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Rei. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Rei. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Rei. Deus seja louvado todos os dias da nossa vida, hoje e sempre. Gratidão. Gratidão, Senhor, por mais uma noite. Gratidão, amado Mestre Jesus Cristo, pela cura que Ele levou. Alguém recebeu uma cura hoje, muito bonita. Gratidão, Senhor. Gratidão. Gratidão a vocês que ficaram comigo, gratidão a que estão me assistindo. Um forte abraço a cada um de vocês. Que Jesus Cristo estejam sempre, não só nas falas, nos pensamentos, mas nas ações de cada um de vocês. Tá bom? Um abraço bem forte no coração de cada um de vocês. E fiquem com muito amor de Jesus Cristo. Gratidão. Gratidão, Senhor.